Oi, queridos, eu sou a Ellen e esse é o lugar onde o seu relato ganha voz. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita esse momento já para se inscrever, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E aqui eu conto histórias sobrenaturais enviadas pelos inscritos. Então, se você aí já passou por alguma coisa inexplicável ou conhece alguém que já, fica à vontade para mandar a sua história no e-mail que está aqui na descrição desse vídeo e vai ser um prazer trazer ela aqui. E, gente, como vocês puderam ver, a gente mudou o cenário, né, em comparação aos últimos vídeos. Eu tô trazendo fundos aí de chroma key nos últimos vídeos e decidi, nesse vídeo, trazer aqui um cenário real, porque essa coletânea é de relatos relacionados a avistamentos de crianças, espíritos de crianças. E o YouTube tem uma política muito rígida em relação a imagens de crianças. Então, mesmo quando as imagens não são reais, podem ser até geradas por inteligência artificial, pode ainda ser que dê algum problema para mim se eu trouxer imagens. Então, por isso, eu optei por não manter um fundo de uma imagem de uma criança, mesmo que seja uma criança gerada por IA, mas eu decidi por não arriscar, porque pode ser que tenha algum problema para esse vídeo. Até mesmo a thumbnail desse vídeo eu tô um pouco preocupada, porque eu gerei ali, mas eu gerei só 3 sombras, pedi para não gerar parecendo uma pessoa real, com traços e detalhes, características, né. Mas enfim, é por isso. E aí aproveitem e já me digam então nos comentários se vocês gostam mais daquele estilo de fundo de antes, de ter sempre uma imagem assim no fundo, ou se vocês gostam desse tipo de cenário real e esse ambiente assim, talvez mais acolhedor. Para mim não faz muita diferença, mas, sim, eu confesso que gravar, assim, um cenário real acaba me poupando muito tempo, porque leva bastante tempo para remover o fundo dos vídeos, e aí fica com aquela, não sei se vocês separaram aqueles defeitos, que às vezes fica embaçado o cabelo, fica mal recortado dos lados, né, da minha silhueta, mas enfim, me comentem aí o que vocês preferem. E agora sim, sem mais delongas, apaguem as luzes, fiquem em silêncio e vem comigo para esse primeiro relato que se chama As Crianças da Estrada. Oi, Ellen, meu nome é Mariana, tenho 27 anos e prefiro não revelar o local, mas meu nome não tem problema falar. Acompanho o seu canal desde o primeiro vídeo e criei coragem para te escrever. Nunca contei isso para ninguém fora da minha família, porque você sabe como é. O pessoal acha que é invenção. E se eu mesma não tivesse visto, eu também acharia. Isso aconteceu em 2018. Na época, eu morava com meu avô, numa parte mais afastada da cidade, bem perto de um morro que costuma ficar coberto por aquela neblina pesada à noite. O clima lá sempre foi meio carregado, mas a gente se acostuma. Eu já tinha ouvido umas conversas sobre crianças que apareciam na estrada de terra tarde da noite. O pessoal mais antigo dizia que eram almas de um antigo orfanato ali da região. Eu ouvia, mas sinceramente, achava que era só lenda local para assustar. Até que, numa madrugada de quinta-feira, o ceticismo acabou. Eu estava na cozinha, no escuro, pegando um copo de água, quando ouvi um som de risadinhas abafadas vindo do lado de fora. Sabe aquele riso de criança brincando? Achei estranho pelo horário, mas pensei que fossem vizinhos ou alguém passando. Quando olhei pela fresta da janela, vi 3 vultos parados na estrada. Eram 3 crianças. O que me deu um nó no estômago primeiro não foi nem o fato de estarem ali, mas as roupas. Pareciam vestidos e bermudas de algodão bem velho, meio encardidos, de uma época que não era a nossa. Elas estavam de mão dadas, paradas a alguns metros de distância. Foi quando a mais alta virou o rosto na minha direção e eu senti um frio que subiu pela espinha. Os olhos dela eram como 2 buracos negros no rosto. Parecia que faltava algo ali, sabe? Uma ausência total de vida. Eu gelei. Apaguei a lanterna do celular e me encolhi atrás do balcão tentando controlar a respiração. Esperei uns 10 segundos e quando tomei coragem para olhar de novo, me arrependi. Porque elas tinham avançado em silêncio absoluto. Não se ouvia o barulho dos passos no cascalho da estrada. Elas simplesmente estavam mais perto. Eu recuei e me encolhi de novo.
Foi aí que o som veio. 3 batidinhas leves no vidro. E uma voz muito fininha disse: Deixa a gente entrar. Ellen, eu não esperei para ouvir mais nada. Saí correndo pelo corredor e me tranquei no quarto da minha avó. Passei a noite em claro, rezando. No dia seguinte, quando fui ver o quintal, havia marcas pequenas de pés na terra úmida. O problema é que as pegadas vinham da estrada e paravam na parede da casa. Não havia marcas de volta. Depois desse episódio, comecei a ter sonhos recorrentes com elas. No sonho, elas me chamavam para subir o morro atrás da casa. No último que tive, a menina mais velha apenas olhou para mim e disse: Você quase veio. Eu me mudei de lá pouco tempo depois, mas a sensação nunca me deixou. Até hoje, quando vou visitar minha avó e olho para o topo do morro no final da tarde, ainda sinto um calafrio. Espero que meu relato sirva para o seu canal. Um grande abraço para você e para todo mundo que acompanha o Ellen Relatos. Fique bem. Gente, estou pensando que talvez esse microfone esteja muito alto, e vá atrapalhar vocês de me enxergarem, mas deixa eu tentar mudar só um pouquinho. Aí, não sei se vai ficar melhor, vamos ver. Bom, realmente, como ela falou no começo, parece mesmo coisa assim de filme, né? Eu não sei o que eu faria na situação da moça, né? Porque, ai, gente, eu sou muito medrosa mesmo, confesso. E nossa, no primeiro momento que eu tivesse visto ali 3 crianças paradas na estrada no meio da madrugada e de olhos negros, né, nossa, eu já estava era longe. Ela ainda se encolheu, mas teve coragem de levantar e olhar de novo. Ah não, eu não tenho. Olha, parabéns, você é muito corajosa. E pior ainda que começaram a aparecer nos sonhos dela, né. Bom, espero que nada mais do tipo tenha ocorrido com você, né, e que você esteja em segurança. Provavelmente, então, eram espíritos mesmo de crianças, provavelmente ali da região que, né, o espírito ficou ali preso, mas, não sei por que do hiperfoco delas em você, né, em levar você não sei pra onde aí. Mas espero que elas tenham desistido, né. E um beijo pra você, obrigado por ter enviado o relato. Aliás, você disse um grande abraço, então um grande abraço de volta. Agradeço muito pelo relato e o pessoal que tá assistindo, já aproveita, deixa seu like aí no vídeo para ajudar o canal. A próxima história chama Uma História Sobrenatural. Então vamos lá. Olá, Ellen. Bom, minha história se inicia quando eu tinha uns 15 anos de idade. E naquela época eu aceitei um convite de um grupo de umbanda, o qual minha mãe frequentava, para passarmos um final de semana em um sítio na região serrana do Rio de Janeiro. Todos fomos juntos, no total de 5 carros e 15 pessoas aproximadamente. E participaríamos como em um retiro espiritual. E minha mãe e meu pai estavam presentes, juntamente com os dirigentes do retiro espiritual. Eu, assim que cheguei ao local, fiquei maravilhada com a natureza, com toda a estrutura daquele lugar que aos meus olhos era exuberante e um pouco exótico também. Lembro que assim que chegamos ao sítio naquele entardecer de uma sexta-feira, estávamos todos exaustos da viagem. A estrada estava movimentada, não era feriado, mas a viagem havia sido um pouco exaustiva e pensávamos todos em uma coisa: descansar para no dia seguinte, que já seria sábado, aproveitarmos tudo, até uma bela cachoeira que ladeava o imenso terreno em que estava ao centro o sítio, com uma casa espaçosa e com vários quartos. Eu sempre fui muito curiosa, sendo assim, logo após todos estarem acomodados em seus respectivos quartos, eu obtive a necessidade de fazer uma rápida caminhada pelo longo terreno que ladeava o sítio. Fui caminhando até um pequeno poço que parecia desativado, mas como eu não conhecia o local, algo internamente me dizia para não prosseguir a caminhada naquele local. Foi então que, após 15 minutos de caminhada, resolvi retornar ao local em que se encontravam os quartos. Ao adentrar a ala dos quartos, notei que algumas portas de 2 quartos se encontravam fechados e os outros 8 quartos se encontravam abertos.
Naquele momento em que eu fui adentrando, até chegar próxima de um dos quartos, ouvi várias vozes que identifiquei quando cheguei próximo à porta, que eram vozes de crianças, 3 ou 4, que conversavam animadamente e em um determinado momento uma advertia a outra de forma a iniciar uma pequena briga. Eu até pensei em chamar os pais destas crianças para avisá-los que as crianças se encontravam sozinhas naquele quarto e que não havia nenhum adulto por perto para monitorá-las. Até pensei em entrar naquele quarto para ver se elas estariam precisando de algo, se estava tudo bem com elas, mas resolvi rapidamente voltar e ir até o grande salão em que se localizava o refeitório, que nos fora apresentado assim que havíamos chegado ao sítio. Apressei meus passos por saber que já estava anoitecendo e fui até o grande salão que ficava um pouco distante da casa, para avisar algum adulto que haviam crianças em um quarto lá na outra casa e que precisavam ser observadas, já que eu na época também era menor de idade, mas já sendo uma adolescente que obtivera desde cedo muita responsabilidade. Para minha surpresa, ao chegar lá, me intimidei quando, ao observar que haviam várias crianças com seus respectivos pais, todos estavam alegres e tranquilos, e eu só pensava em tentar avisar quanto às outras crianças. Mas ninguém lá parecia ter notado a minha presença naquele lugar. Aguardei uns minutos, me aproximei de uma moça de cabelos encaracolados, olhos expressivos, aparentando ter seus 30 anos, e a indaguei quanto às crianças estarem sozinhas em um quarto lá na ala dos quartos. Mas ela me olhou, fitou-me nos olhos e afirmou não ter ninguém lá nos quartos, que todos estariam concentrados naquele refeitório, e que a única pessoa que não estaria ali seria somente eu, que havia me juntado a eles naquele exato momento. Pensei rápido, fui até um pequeno grupo de pessoas reunidas em outra parte do salão, fiz a mesma pergunta, se eles sabiam que haviam crianças em um quarto sozinhas, sem o monitoramento de nenhum adulto, e para minha surpresa, a mesma resposta me foi dada. Igualmente aquela proferida pela moça de cabelos encaracolados. Naquele dia, quando retornei a meu quarto, não tive coragem de dividir com mais ninguém aquele episódio qual eu havia presenciado, ou pelo menos havia escutado aquelas vozes de crianças, provenientes daquele misterioso quarto, o qual era bem adjacente ao quarto que eu estava. O mistério seria desfeito alguns anos à frente por um dos dirigentes do mesmo grupo qual havia experienciado aquela viagem conosco. Ele havia descrito que eu fui a única que ouvi aquelas crianças da gleba espiritual que já desencarnadas, mas que estariam brincando ali naquele quarto, naquela tarde, e que eu tinha tido uma espécie de clarividência que seria entendida por mim em outro momento especial da minha vida. Essa foi uma das histórias as quais eu vivi de verdade, e também amo espiritualidade. Eu estudo, trabalho com mapa astral e também trabalho com tarô. Eu tentei até fugir da espiritualidade, mas faz parte da minha vida. Eu respeito todas as religiões e amo a Índia. Agradeço por você abrir este espaço aqui. Gratidão a você, Ellen, e lhe desejo desde já muito sucesso em seu trabalho. Atenciosamente, Fulana. Ai, que legal. Gostei muito da história, realmente. Quando, né, você disse que se tratava de um grupo de Umbanda, e quando foi revelado, né, que aquelas crianças ali, na verdade, já estavam desencarnadas, eu imaginei que pudessem ser herês, né, que estavam ali, também esperando para trabalhar, aproveitando o lugar, acompanhando, né, as pessoas com quem eles trabalham, o pessoal da Umbanda que estava lá junto. Então eu imaginei sim que fosse, até porque acredito que se fossem espíritos ruins de alguma forma, o pessoal ali, né, mais experiente do grupo, já teria sentido alguma coisa ou teria ido lidar com isso, né. Mas, eles acharam normal que você tenha ouvido as vozes, então acredito eu que provavelmente eram sim entidades que trabalhavam ali com essas pessoas. Mas eu entendo, né, eu também estaria assustada na sua idade, 15 anos e ainda não entendia da religião, da espiritualidade, né, provavelmente uma primeira experiência aí, eu entendo que é assustador, principalmente quando a gente só ouve, né, e fica aquela pulga atrás da orelha de o que que era, mas às vezes você não sabe se é pior ver do que não ver, né. Mas de qualquer forma, era muito legal.
você trabalhar com mapa astral, tarô, eu tenho muito interesse nesses assuntos também, gosto muito. E não tem como fugir da espiritualidade, realmente. Quando nós somos médiums e nós temos essa missão de ajudar, de evoluir, não tem como fugir, por mais que a gente tente. Então, obrigada, um beijo, espero que você goste de ver seu relato aqui. E sei que você tem mais, que você já me falou, então manda pra cá. O próximo relato se chama O Internato. Oi, Ellen, tudo bem? Meu nome é Rafael, tenho 34 anos e prefiro manter o local em anonimato, pois tem características que as pessoas podem reconhecer. Sou fã do canal e resolvi escrever porque essa história aconteceu com a minha prima, a Laura, em 2021. Já tá trocado o nome, tá, gente? E mudou completamente o jeito que a gente vê essas coisas aqui na família. Na época, a Laura conseguiu um emprego temporário como vigilante noturna em um local aqui nos arredores da cidade. Era um prédio enorme, com aqueles corredores intermináveis e janelas altas que dão um ar bem pesado, sabe? O lugar estava passando por uma reforma lenta para virar um hotel mais sofisticado. Na primeira semana, foi tudo muito tranquilo. O silêncio era o maior desafio. Mas na segunda semana, as coisas mudaram. Ela começou a ouvir passos no andar de cima, o que era impossível, já que o acesso era proibido por risco na estrutura e as escadas estavam bloqueadas. Certa madrugada, enquanto ela fazia a ronda com a lanterna, viu alguém parado no fim do corredor principal. Era uma criança pequena, de costas, usando o que parecia ser um uniforme escolar bem antigo daqueles de lã grossa. A primeira reação da Laura foi achar que algum invasor tinha entrado com o filho. Ela chamou, perguntou se a criança estava perdida, mas não teve resposta. Quando a Laura começou a caminhar na direção dela, ela se virou para a luz da lanterna e a Laura sentiu o corpo todo formigar. Ela descreveu que os olhos eram completamente brancos. Ela não conseguia distinguir se era menino ou menina, mas não tinha cabelos longos. Ela estava mais espantada com os olhos, que não tinham pupila e chegavam a brilhar, se destacando na escuridão. Parecia uma criança mesmo, mas com algo profundamente errado no olhar. Ela não ficou para ver o que acontecia. Voltou correndo para a guarita e ficou trancada lá até o sol nascer. O mais bizarro veio depois, quando foram puxar as imagens das câmeras, por volta das 3h17 da manhã. O sinal do corredor teve uma interferência estranha, cheia de chuviscos. Por 2 segundos, a imagem limpou e dava para ver 2 silhuetas no corredor. Uma era Laura e a outra era algo escuro atrás dela, enquanto ela iluminava o vazio. Pois é, a criança que ela viu não aparecia nas imagens. Ao invés dela, uma terceira presença foi capturada. Ela jura que fisicamente não sentiu nada ali. A Laura pediu demissão no dia seguinte. Não voltou nem para buscar o restante das coisas. Semanas depois, a gente começou a pesquisar sobre o prédio. Descobrimos que ali funcionou um abrigo infantil nos anos 60 e que, infelizmente, algumas crianças faleciam por doenças na época. Dizem que depois dela sair, outras pessoas que trabalharam na reforma também relataram ter visto alguma criança e até que, por vezes, elas chamavam para brincar no andar de cima. Eu sempre fui muito cético, Ellen, mas esse acontecimento me deixou inquieto. Se mais alguém já passou por isso ou algo parecido, por favor, comenta que a gente quer muito ler. Parabéns pelo trabalho no canal. Um abraço. Aí que tá, né? Sabe qual que é a minha curiosidade? Eu fico pensando, né, que ele disse aqui que as crianças chamavam, que os barulhos vinham do andar de cima e por vezes elas tentavam chamar as pessoas para brincar no andar de cima. Eu fico pensando o que aconteceria se alguém aceitasse esse convite, sabe? Porque é difícil para mim, não sei se vocês têm esse mesmo problema. Quando se trata de espíritos de crianças, eu fico um pouco resistente em acreditar que sejam maus espíritos. Porque eu vejo criança como um ser tão inocente, sabe? E para mim, a alma da criança deveria ir, assim, passe automático para o céu, sabe? Para um lugar bom, no caso.
E não me entra na cabeça que crianças fiquem presas aqui nesse plano. Então não sei, por isso que eu fico pensando, o que que aconteceria se alguém subisse lá para brincar? Porque se realmente era uma coisa ruim, ou até mesmo o que que eu penso pode ter acontecido, né. Aliás, deixa eu terminar esse pensamento. Porque se era uma coisa ruim, eu não acredito que seja por conta da criança, porque o que aconteceu, né, a câmera flagrou uma outra presença atrás dela enquanto ela via a criança. Então acredito que possa ser que tenha alguma presença maligna, alguma coisa ali no local, que acabou prendendo essas crianças no local, entende? E às vezes as crianças até tentam mostrar ou pedir ajuda de alguma forma, mas não conseguem se comunicar, mas que elas não estejam ali por vontade própria ou por elas serem ruins, né. Mas é uma questão, assim, muito complicada, né, muito complexa, quando se trata de espíritos de seres tão puros, né. Mas um abraço para você também, muito obrigada aí pelo apoio, pelo relato, pelo elogio. Então, gente, se vocês têm relatos, não se esqueçam de mandar aqui pro canal. E eu vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês e até a próxima.